Olá, olá! Este é mais um Carna News, o noticiário que existe pra te deixar feliz e manter acesa a chama da esperança no seu coraçãozinho. Porque aqui você vai ver que mesmo com todas as adversidades do mundo, as mulheres estão liderando a revolução no planeta. Tem política, tem ciência, tem Beyoncé, tem de tudo, então se prepare e vem! E o único jeito possível de começar esse noticiário é falando de Homecoming, o documentário que a Beyoncé lançou na Netflix sobre o show que ela fez no Coachella, também conhecido popularmente como Beychella. E, gente, que mulher. E em 2 dias foram mais de 2 milhões de menções a Beyoncé no Twitter. Tudo que essa mulher faz tem impacto cultural gigantesco. E o que ela fez? O que ela fez com essa posição de poder e privilégio que ela tem? Ela foi lá e ela mostrou a sua cultura, ela exaltou a sua cultura negra, a sua cultura afro-americana. Todo o show foi inspirado no Homecoming, que é uma festa tradicional lá dos Estados Unidos de reencontro de ex-alunos. Isso acontece tanto nas escolas quanto nas universidades também. E é esse momento onde os ex-alunos retornam às suas escolas, retornam à sua casa, para poder reencontrar outros alunos, os professores, para poder celebrar aquela instituição. A galera usa o nome da sua faculdade como se fosse um time, a galera é muito apegada a essas instituições. E a Vi conta aqui no documentário que, tipo, esse era o momento mais esperado do ano para ela no colégio, e ela ainda conta que o sonho dela era entrar numa universidade historicamente negra. E como assim universidades historicamente negras? Bom, aqui lá nos Estados Unidos, como você deve saber, existia uma coisa chamada segregação. Negros não podiam frequentar os mesmos lugares que brancos. Por conta disso, ainda no início do século XIX, lá em 1837, fundaram a primeira universidade para negros nos Estados Unidos. Eu assisti um documentário sobre essas universidades no Festival do Rio e eu saí emocionada. E a Bita ali exaltando essas grandes universidades negras é muito importante. E foi a própria Beyoncé que escreveu, dirigiu e produziu o documentário. Então, realmente, ali ela tá passando a visão que ela queria. Tipo, o que ela queria contar, o que ela queria passar, o que ela queria que as pessoas soubessem sobre o show. E é muito importante como ela se coloca vulnerável, como ela compartilha suas inseguranças e mostra o processo e a dedicação, que é o que faz com que ela seja a Queen Bee, sabe? Tipo, não é fácil, entendeu? Tipo, tu não bota um show com aquela infraestrutura, com mais de 200 pessoas no palco, com toda aquela banda, aqueles dançarinos, aquilo tudo, sem você se esforçar muito. E, gente, foram 8 meses de ensaio. 8 meses pra poder fazer 2 shows. Isso é gigante, assim. Isso realmente é uma coisa que ninguém faz em festival. Festival, inclusive, os shows normalmente são menores, são uma infraestrutura mais básica pra você estar ali, né? Porque você tá num palco com um monte de gente, você tá dividindo ali o escorre todo. Mas Beyoncé pode tudo, né, meu amor? Beyoncé chegou ali e o povo faz o quê? Amém. Obedece e vai lá e proporciona toda a infraestrutura, proporciona tudo que a Beyoncé precisa pra poder fazer seu espetáculo. E esse documentário é um primeiro de um acordo de 3 projetos que a Beyoncé fechou com a Netflix. Foi isso que a gente pediu, sim, Netflix. Linda, perfeita, quase nunca erra. Só com One Day at a Time, né? Não ache que eu esqueci, Netflix. Não ache que eu esqueci. Dizem que a Beyoncé tava pra fechar esse documentário com a HBO, que é a parceira tradicional dela. Os outros 2 documentários que ela fez, o Lemonade, ela lançou na HBO. Mas aí dizem que quando a Netflix ouviu falar que tinha um projeto da Beyoncé, chegou correndo e ofereceu uma proposta financeira ridiculamente maravilhosa, assim. Ofereceu tanto dinheiro que a HBO virou, olha só, não tem dinheiro não. Entendeu? Tô gastando muito ali com Game of Thrones, entendeu? Não vai tá dando pra poder cobrir essa oferta, não. E no momento que a galera ficou sabendo que Homecoming era o primeiro de 3 projetos, Formation Tour já virou Trend Topics mundial. A galera ficou enlouquecida. Gente, ela também vai soltar um doc sobre a Formation Tour. E o perfil da Netflix agora tá com uma contagem regressiva de abelhinhas. Ou seja, a galera ainda está falando que no dia 27 vai sair um documentário sobre a Formation Tour, porque vai fazer 3 anos que a turnê começou. Então, assim, é o momento, né? É o momento dela lançar e da gente saber mais também sobre esse show, da gente ter acesso a esse show, gente. Então, em breve, vamos ter ainda mais Beyoncé pra debater, pra estudar, pra destrinchar, pra gente, né, ficar, assim, maravilhado com as coisas incríveis que as mulheres fazem, coisas incríveis que a Beyoncé faz. A Cardi B compartilhou alguns ensinamentos financeiros num evento em Nova York.
York. A rapper que lançou uma música chamada Money falou sobre como muitos especialistas financeiros querem dar conselhos, mas ignora a realidade financeira de muita gente. Porque, né, a verdade é que você só pode economizar dinheiro quando você tem dinheiro pra economizar, sabe? A matemática é muito simples. Como você vai economizar dinheiro se você tem contas pra pagar? Cardi também falou sobre os seus tempos de influenciadora. Porque sim, antes de virar essa rapper famosa, quebradora de recordes, etc e tal, Cardi B era influenciadora de Instagram. E ela conta que ela recebia um cachê menor do que os caras pra poder fazer a presença nos mesmos eventos. E como ela ficava pistola com isso e como hoje ela faz questão de garantir que ela esteja recebendo a mesma coisa. E ela conta que quando ela começou a se tornar popular, ela precisou se impor. As mulheres são tão tímidas, muitas garotas me perguntam como eu faço pra conseguir o que eu quero? E é pedindo. Maravilhosa. Então a galera começou a parar de abuso, entendeu? Começou a parar de vir com propostinha sem vergonha e começaram a falar sério com ela. Começaram a tratar ela como a mulher de negócios que ela é. Mas o melhor conselho financeiro que a Cardi B deu foi: saiba pra onde vão os seus impostos. A Cardi conta que ela é apaixonada por impostos, por saber dessas coisas, mas ela fala que, tipo, é muito importante, porque se ela ganhar 15 milhões, 8, 9 milhões vão ficar no governo. E daí, tipo, o que o tio Sam tá fazendo com esse dinheiro? Eu tô aqui pagando mó grana de impostos, mas a minha rua continua toda esburacada. E isso porque ela tá falando do Bronx, em Nova York, meu amor. E a gente aqui... Choro. Aí ela fala, então você pensa, droga, eu dei todo esse dinheiro pro meu tio Sam e ainda tem buracos na rua. Além disso, a saúde e a faculdade também não são públicas. E ela fala que é por isso que ela fala tanto de política com os fãs dela. Ela o tempo inteiro tá fazendo live, tá compartilhando vídeo nos stories, no próprio feed no Instagram, falando sobre política, falando sobre isso. Isso é muito legal dessa nova geração de artistas pop, falando sobre política, trazendo esse assunto. Eu lembro que teve uma vez, eu vi a Dua Lipa numa entrevista do Tapete Vermelho e a entrevistadora pergunta, sobre o que você gosta? Quais são seus assuntos favoritos? Aí ela, política, eu adoro falar de política. Gente, olha isso, cara. Tipo, na minha época, quando eu era uma adolescentezinha, fãzinha de divas pop, não tinha ninguém falando de política, sabe? Essa galera lá novinha já tá bem braba, já tá falando, já tá bem consciente. É esse o futuro que eu acredito, entendeu? Muito obrigada. E a Cardi falou que vai justamente continuar educando, continuar falando de política pros fãs dela, pra galera se conscientizar. E acho que é isso, né? Acho que tá todo mundo sentindo a sua responsabilidade. Tá sentindo aquele conselho do tio Ben que fala, um grande poder traz grandes responsabilidades. Se você tem um grande poder, se você tem todo esse alcance, essa influência de falar pra tanta gente, de tanta gente acreditar em você, confiar em você, tanta gente que ouve o que você fala, tá na hora de falar umas coisas importantes, né? Principalmente se seu público é formado prioritariamente por mulheres, porque, né, a gente que foi sempre o quê? Tão afastada, foi tão alienada desses processos políticos e econômicos, é muito importante que a gente se envolva com isso agora. Antes tarde do que nunca, né, amores? E outra que tá fazendo muito bom uso do seu dinheiro é a Serena Williams, a maior tenista de todos os tempos. Serena contou essa semana no Instagram que ela tem uma firma de investimentos para poder investir em projetos de mulheres, pessoas de cor e jovens empreendedores. E na real, a Serena Ventures já existe desde 2014, mas só agora ela revelou para o público. Através dessa empresa, a Serena já investiu em mais de 30 empresas nos últimos 5 anos. E a Serena Ventures se concentra em empresas em estágio inicial, dando a elas oportunidades de serem ouvidas, amplia a rede de relacionamentos, incentiva a colaboração entre empresas do portfólio e expande as oportunidades de parceria com toda a vasta rede de contatos de Serena Williams. Lembrando que a Serena é uma das pessoas mais bem relacionadas que existe nesse planeta Terra. Ela é amiga de Beyoncé, Meghan Markle, Oprah, Anna Wintour, só pra citar algumas das amigas íntimas de Serena. E a Serena conta que a sua firma investe em empresas que adotam liderança diversificada, captação individual, criatividade e oportunidade. Tipo a The Wing, que é até um perfil que eu já seguia no Instagram e que daí eu entendi melhor o que acontece lá. Que é, na verdade, uma rede de coworkings desenvolvida e pensado especialmente para mulheres, que promove o avanço profissional, cívico, social e econômico das mulheres, inspirados nos primeiros clubes femininos que surgiram lá ainda no século XIX e que foram a base ali, foi onde foi fomentado o movimento sufragista que liderou, assim, conquista de vários direitos para as mulheres, inclusive o direito ao voto. Além disso, a firma da Serena ainda dá mentoria para jovens fundadores para poder levar esses empreendedores a um nível mais alto. E, gente, isso faz muita diferença quando você é lá um jovem empreendedor, quando você não tem experiência, principalmente, né? Porque quando você vai montar uma empresa e daí você vem de uma família cheia de empresários, cheia
de gente, blá, 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 você já tem ali, né, um guia, uma orientação, gente pra te orientar. E quando você não tem nada? E quando tua família, entendeu, vem do nada, todo mundo assalariado, todo mundo se lascando, e daí você é jovem, quer empreender, quer fazer uma coisa nova, como que você lida com negócios, assim? Como você escolhe as decisões? Como você sabe quais as decisões ser tomadas? Como você sabe os passos? É importante ter essa rede de apoio como esta que a Serena tá oferecendo. Ícone, né? Maravilhosa. A maior de todos os tempos. Alexandria Ocasio-Cortez é o novo nome da política americana e mundial. A congressista mais jovem da história dos Estados Unidos se declara socialista no país mais capitalista do mundo, desafia as estruturas de poder, questiona o sistema, enquanto monta móveis ou cozinha o jantar ao vivo no Instagram. A mina é foda, eu sou muito fã. E 2 meses depois de assumir o seu cargo no Congresso americano, ela lançou o Green New Deal, um guia de resoluções para direcionar as decisões e mudanças no governo a fim de combater as mudanças climáticas, a desigualdade, promovendo, assim, o bem-estar social e econômico. E essa semana ela lançou um vídeo explicando como funciona esse Green New Deal em parceria com o Intercept, imaginando um futuro onde o Green New Deal é aplicado e a sociedade se une para poder colocar essas resoluções em prática, que inclui a substituição de combustíveis fósseis por outros renováveis, ensino e saúde grátis para todos e trabalhos com condições e salários dignos. A gente tem 12 anos, quer dizer, na verdade eu acho que 11, para poder diminuir pela metade as emissões de gases poluentes, antes que o planeta entre em colapso total e o dano seja completamente irreversível. E muita gente que critica esse plano, tipo, realmente parece que não consegue nem imaginar um futuro, não consegue imaginar como uma sociedade pode se unir em prol de uma coisa boa, né? Tipo, a ONU sempre dá exemplo, tipo, porque na Segunda Guerra Mundial a sociedade se uniu em prol de uma causa. Será que a gente só consegue se unir pela guerra? E acho que fica aí o nosso questionamento, né? Quanto seres humanos, assim, será que a gente realmente só vai conseguir se unir quando a desgraça estiver instaurada, quando não tiver mais salvação? Será que a gente não consegue, com todo o conhecimento que a gente tem hoje, agora se juntar e promover as mudanças que o mundo precisa? Bom, ainda bem que a gente tem lideranças aí, como a Alexandria Ocasio-Cortez, mostrando pro mundo que sim, dá pra gente salvar o planeta. Sim, é possível a gente agora fazer alguma coisa pra poder mudar o mundo. E lideranças como a Alexandria Ocasio-Cortez estão aí mostrando pro mundo que dá sim pra salvar o planeta. Dá pra priorizar o bem-estar ao invés da guerra. Mas algumas batalhas ainda são necessárias. Como a da artista nigeriana Oroma Lewa, autora dessa frase: "Eu sou minha própria musa, o assunto que mais conheço, o assunto que quero melhorar." E essa frase é falsamente atribuída a Frida Kahlo. E assim, instituições de prestígio como a ONU Mulheres e até o Museu Victoria and Albert em Londres já acreditavam essa frase da Oroma a Frida Kahlo. Tipo, olha que loucura essa fake news. O que a Frida disse de verdade foi: "Eu pinto autorretratos porque eu estou frequentemente sozinha, porque eu sou a pessoa que eu conheço melhor." Só que daí eu não sei o que aconteceu, não sei em que momento a galera pegou e misturou uma coisa na outra. E há 4 anos a Oroma vem travando uma batalha pra poder ter seu crédito reconhecido. Que imagina que loucura, né? Tu lá é uma artista imigrante e de repente tu vê a tua frase, tipo, o que tu falou sendo acreditado, tipo, uma das maiores artistas do mundo. Mas finalmente ela tem conseguido vitórias. A ONU Mulheres já se retratou, já postou novamente lá a frase, dando o crédito correto pra Oroma, assim como outros blogs e perfis. Mas o que a Oroma conta é que normalmente a galera só, tipo, deleta o post que dizia que a frase dela era da Frida Kahlo e acabou. Não faz um post novo, tipo, falando: "Olha essa frase aqui, a autora dela é esta mulher aqui, é a Oroma." Não, continua invisibilizando o trabalho dela. Agora você imagina quantas vezes isso já não aconteceu na história. Até mesmo, tipo, quantas frases creditadas a homens, na verdade, não foram ditas por mulheres. E ainda bem que agora a gente pode levantar a nossa voz e lutar pelo nosso reconhecimento. E talento é uma coisa que nunca faltou às mulheres. O que faltava era a oportunidade. Mas agora a gente está abrindo caminhos para que mais mulheres possam explorar e possam aflorar os seus talentos. Como é o caso dessas duas garotas, a Masai e a Kamaria. A Kamaria é uma garota que, tipo, aos 10 anos, ela não aguentava mais ver os materiais escolares e não vê representatividade nenhuma, não se vê em nenhum desses materiais. E então ela resolveu empreender e, junto com a sua mãe, ela criou uma empresa de materiais escolares
pautados na diversidade, com ilustrações de garotas negras, albinas, com vitiligo, cadeirantes. E não preciso nem falar que essa empresa já é um sucesso. E o desenho de todos os produtos são feitos pela Camaria e finalizados por um ilustrador. E outro exemplo é a Marçai Marti, que se tornou a mais jovem produtora executiva da história de Hollywood. A Marçai é atriz, ela faz blacks, e ela teve a ideia de fazer um filme inspirado no filme favorito da mãe dela, Big, que aqui no Brasil é conhecido como Quero Ser Grande. E daí ela ficou pensando, e se a gente fizesse uma versão atual, sabe? Só com mulheres, com um casting só de mulheres negras, como que seria isso? E daí ela foi lá e fez. E esse filme acabou de estrear lá nos Estados Unidos e tá sendo super falado, eu tô super ansiosa pra assistir, porque a gente quer isso, né? A gente quer mais filmes protagonizados por mulheres, contando histórias de mulheres. E, gente, quando a gente ainda vê uma garota, assim, tão nova, realizando seu sonho, indo lá, conseguindo produzir um filme, conseguindo a atenção do estúdio, conseguindo essa credibilidade, é mágico demais. É tipo, é o futuro que a gente quer. E quem tá nesse filme com a Marçai é a Issa Rae. Esta mulher maravilhosa, dona e proprietária de Insecure, é criadora, roteirista, produtora e protagonista da série da HBO, que foi anunciada essa semana que só vai voltar em 2020. E daí que a Issa tá promovendo esse filme que ela fez com a Marçai, o Little, que ainda não tem nome no Brasil. E daí pegaram uma dessas fotos da Issa Rae num desses eventos, uma foto ali que ela tá linda, plena, maravilhosa, mas tá com uma barriguinha marcando. E daí a galera já começou a especular que ela tava grávida. Sendo que assim, gente, barrigas existem. E as mulheres têm muito mais coisas, mais órgãos, mais coisas acontecendo ali na região da barriga que os homens. Por isso que as mulheres naturalmente têm uma tendência a uma protuberância nessa região. Você vê que todas as representações antigas de mulheres, a mulher tem sempre aquela curvinha, tem sempre aquela voltinha, tem sempre aquela marquinha ali naquela região do ventre. E daí a galera fica louca e fica aí exigindo esse padrão de barriga, tanquinho, reta, lisa e chapada masculino nas mulheres. E daí as mulheres têm que fazer o quê? Tem que ficar se espremendo em cinta, tem que ficar fazendo um monte de coisa, porque, né, encolhendo a barriga, porque se tu não encolhe a barriga, se tu não usa cinta, vai marcar alguma coisa na tua roupa e já vão começar a falar um monte de coisa de você. Já vão começar a se meter na sua vida, mesmo que tu não tenha dado essas ousadias. E foi isso que ela falou, a Issa comentou no Twitter. Só porque eu não espremi minha barriga em uma sessão de fotos de imprensa, vocês já ficam dizendo que eu tô grávida? E isso vale muito pra gente. Quantas vezes a gente já não reproduziu isso? Quantas vezes a gente já não falou? Quantas vezes a gente já não reparou? Quantas vezes a gente já não deixou as pessoas fazerem esse tipo de julgamento sobre o corpo das pessoas do nosso lado, e a gente não soube como reagir, a gente não soube fazer nada, a gente até concordou e incentivou isso. Então fica aqui essa oportunidade pra gente refletir sobre isso. Deixa as pessoas viverem, deixa as pessoas terem o corpo delas, exibirem o corpo delas, viverem o corpo delas, sem precisar de um monte de artifícios para poder seguir o padrão que se é esperado dela, sabe? Seguir um padrão que é esperado pelas capas de revista. Gente, aquilo não existe, aquilo não é real, sabe? Tipo, aquilo ali só é acessível realmente a uma parcela ínfima da população que tem acesso a um monte de coisa, sabe? Primeiro que tem tempo, que é um artigo de luxo hoje, né? Porque pra você ficar lá malhando, não sei o que, você precisa de tempo. Você precisa de um monte de acompanhamento nutricional, médico, não sei o que, suplemento, umas coisas. Hoje, pra você ter esse corpo ideal, é um luxo, sabe? É uma questão de luxo. E é muito louco, porque assim, eu estudando, vendo umas coisas lá da Segunda Guerra Mundial, a galera vira e fala, tipo, as mulheres não vão voltar a ser como eram daquele tamanho lá no final dos anos 40, por causa da guerra, porque a galera tava em fome. Tipo, não, as mulheres nunca mais vão voltar a isso. Mas estão voltando agora. E tendo alimentos, e tendo comida. Não é por causa de guerra, é só por causa da guerra emocional que colocaram dentro da própria cabeça delas, de que elas têm que ter um corpo que não é o delas, que não é real, que não, sabe, que se precisa de todo esse esforço, de toda essa infraestrutura para poder atingir. E isso é uma coisa que até a Beyoncé fala no documentário, que ela vira e fala que ela não tava no corpo dela e que ela fez uma dieta super restritiva e que ela tava com fome. Cara, isso partiu meu coração, né? Porque é isso, mesmo lá, a Beyoncé, que já fez música falando sobre como esses padrões nocivos afetam e alteram, ainda assim ela tá ali submetida a isso, ainda assim ela tá, sabe, tipo, ansiosa pra poder caber numa roupa. A gente precisa falar muito sobre isso, né? Acho que todo Carla News eu vou trazer esse assunto porque a gente precisa despertar pra isso. A gente precisa mudar nossos hábitos, a gente precisa mudar a forma como a gente olha pro nosso corpo, como a gente olha pro corpo do outro e como a gente entende o que é um corpo, sabe?
Porque é isso, tipo, a gente antes vivia toda coberta, a gente não conhecia como eram corpos reais. Aí quando a gente começou a ver corpos, quando a gente começou a ter acesso a como é um corpo desnudo, a galera começou a mostrar só corpo cheio de tratamentos estéticos, cheios disso, cheio daquilo. Então é isso, gente, vamos parar, vamos repensar essa nossa relação com a nossa barriga, essa noia por deixar a barriga marcando, porque assim, barriga é normal. Parem de engravidar todo mundo e deixem as mulheres serem felizes com as barrigas delas. A gente precisa reeducar o nosso olhar e aceitar que barrigas existem e tá tudo bem. E vamos aqui estrear mais um quadro no nosso Carla News, que é um ensinamento de mãe, porque mãe sempre sabe das coisas, mãe sempre tem ótimos ensinamentos. Então vamos aqui compartilhar e distribuir essa sabedoria. E a mãe dessa semana é a Dona Isabel, mãe da Isa, né? Eu conheci a Isa essa semana, fui no show dela, fiquei a 2 centímetros de distância e fiz a contagem geral e deu um total de 0 defeitos. Pela voz, pela dança e também pela sua consciência social. E isso vem muito da mãe dela. Olha o ensinamento que a Dona Isabel deu pra sua Isa. Nunca se esqueça suas origens e quem você é. Não empreste a sua voz para aquilo que não for lhe tornar uma pessoa melhor. Sabe, gente? Aí você entende a Isa, todo o posicionamento, toda a maravilhosidade dela, entendeu? Ó, já quero conhecer, já quero lá trocar umas ideias com a Dona Isabel. Isa, pode me chamar para um churras, tá? Essa semana eu também fiquei sabendo que a Thaís Araújo vai interpretar a cientista Joana Dark Félix de Souza no cinema. A Joana é PhD em Química pela Universidade de Harvard e ela já conquistou mais de 72 prêmios na área de Química e Sustentabilidade. Para você ter ideia, a partir de resíduos de couro, que são muito comuns na sua cidade natal, Franca, São Paulo, que é um polo calçadista, ela faz coisas incríveis. Desde pele artificial para ser usada em queimaduras, colágeno para tratamento de osteoporose e osteoartrite, cimento ósseo para poder reconstituir fraturas, fertilizantes, entre outras 1000 coisas que ela faz com essas sobras. A mulher é incrível e a história dela realmente precisa ser contada, as massas precisam conhecer quem é esta mulher. Agora eu só fico triste porque esse filme é um filme escrito, produzido e dirigido por homens brancos. E assim, claro que por um lado é ótimo que homens brancos, que são os detentores do dinheiro, estejam investindo pra poder levar a história de uma mulher negra pro cinema. Mas, pô, aprende a dar espaço, cara. Por que não chama uma mulher negra pra co-dirigir, pra escrever o roteiro junto, sabe? A gente não quer mais saber a história de mulheres pela visão do homem branco. Chega! Tem coisas que realmente só a vivência das mulheres é capaz de perceber e de retratar, sabe? A gente quer mulheres contando a história de mulheres, sabe? Homens, aprendam a dar espaço, aprendam a dividir, não é tudo sobre vocês. E essa semana, especialmente, não teremos o quadro que os homens podem fazer pelo feminismo, justamente porque eles estão fazendo tão pouco que tá difícil. Navegando pelo Instagram da atriz Chris Metz, a Kate de This Is Us, eu vi ela mostrando que ela customizou um vestido que ela tinha usado no início do ano numa premiação pra premiere do seu novo filme. E, gente, maravilhosa. O modelo original era um vestido longo, vermelho, com umas mangas assim, todas bordadas, bem lindo. Daí ela foi, mandou pra uma costureira que tirou as mangas e botou, assim, fez uma sobreposição de tule preto, assim, meio franzido, que assim, ficou perfeito. E sabe, tipo, é isso que a gente devia estar fazendo com as roupas, sabe? É isso que a gente devia estar pensando. Roupa de festa é sempre um drama, né? A galera fica tipo, ai meu Deus, vou comprar um vestido, só vou usar uma vez, não quero usar de novo. Você não precisa usar o vestido do mesmo jeito, você não precisa usar o vestido igual, você pode fazer um monte de coisa. Desde mudar os acessórios, mudar a coordenação, tipo, do sapato, dos brincos, dos colares, do cabelo, a maquiagem. Além de mudar, sim, você também pode customizar, você também pode alterar aquela peça e transformar ela, deixar ela do seu jeito. E assim, a Chrissy é uma mulher gorda, deve ser fácil pra ela conseguir muitos vestidos, ter acesso a muitas coisas. A gente sabe como Hollywood é muito gordofóbica, como a moda é muito gordofóbica, né? Então, assim, a Chris ainda deu essa ideia maravilhosa, tipo, pra outras garotas que também não encontram fácil opções de vestido de festa. Você encontrou aquele vestido de festa perfeito, você foi madrinha de um casamento, tem lá um vestido, você quer reaproveitar ele, leva numa costureira pra poder customizar, pega umas referências, conversa com ela, vê o que dá pra fazer e customiza. Ao invés de você procurar um outro vestido, ao invés de você ir comprar uma outra roupa, reforma o que você tem, reaproveita o que você já tem, transforma ele e arrasa.
falando em moda, tá rolando em Londres uma exposição sobre a carreira da Mary Quant, uma das estilistas mais importantes e revolucionárias do século XX. Ela, que foi uma das grandes responsáveis pela popularização da minissaia. Mas não só isso. Depois de ler as matérias sobre a exposição, eu descobri que a Mary Quant fez muito mais pela moda. Inclusive, tô aí aceitando convites para poder ir para Londres ver essa exposição de perto. A Mary Quant abriu sua primeira loja em Londres logo depois do fim do racionamento, lá em 1955. Mas que racionamento é esse? Era o racionamento de tecidos, que aconteceu lá desde a Segunda Guerra Mundial, onde a galera recebia uns cupons do governo para poder ter o direito de comprar tecido para poder fazer roupas novas. Porque, todo tecido que estava sendo feito estava indo para os uniformes de guerra, estavam sendo dados outros usos, e daí quando a economia já dava sinais de melhora, a galera começou a procurar outros estilos, começou a querer se livrar daquele ranço de guerra, daquelas roupas que remetiam a essa fase tão deprê da história do mundo. E aí, o colorido e a ousadia da Mary Quant se destacavam. Na coleção do museu são mais de 120 peças da Mary Quant que mostram como ela sempre foi uma transgressora. Ela sempre teve a habilidade de desafiar a moda e contestar regras de gênero. E uma das curadoras diz que, ela acha que muita gente vai se surpreender em saber que a Mary Quant também foi uma das grandes responsáveis pela popularização da calça para mulheres. A Mary Quant foi uma das primeiras estilistas a promover a calça como uma coisa sexy, como uma coisa, fashion, como uma peça interessante para as mulheres usarem. Porque até então as calças só eram permitidas para prática de esporte, tipo equitação, ou para coisas domésticas, sabe? Era muito formal, era muito casual. E ela começou a dar essa bossa na calça. Ela, olha só, a gente pode ir pra rua, a gente pode fazer o que a gente quiser de calça também. E várias outras coisas, como a alfaiataria e até detalhes militares que eram característicos das roupas de homens, ela também trazia pra estética das roupas femininas. A curadora até lembra de uma frase famosa da Mary Quant, que é: eu não tenho tempo pra esperar pela liberação das mulheres. Revolução a gente vai fazendo o tempo inteiro, a gente precisa esperar alguma grande coisa acontecer. Ali, todo dia, nas nossas pequenas atitudes, nas nossas escolhas, a gente tá fazendo a nossa parte. E eu fico pensando como isso é importante, né? Porque, a imagem faz muita diferença quando você começa a colocar mulheres ousando, quebrando padrões nas roupas, você começa também a questionar comportamento de atitude, você começa a questionar um monte de coisas. Assim, a moda pode ser o início, pode ser, aquela faísca para fazer você questionar todas as outras coisas ao seu redor. Por isso que é tão importante que a gente questione a moda e que a gente faça a revolução na moda também. Até porque a moda foi durante muito tempo usada para controlar as mulheres. E a gente conseguiu um avanço aqui e ali, mas o cerne da coisa ainda é patriarcal, ainda é uma estrutura feita para gerar dependência das mulheres. É só ver o que eu sempre falo, né? Sobre zíper atrás, sobre os botões difíceis, sabe? Sobre aqui, ó, nem isso aqui, ó. Não dá nem pra mexer direito, não consigo nem mexer os braços totalmente com as roupas. Sabe, a gente quer roupas que permitam liberdade de movimentos, a gente quer roupa que permita que a gente seja o melhor que a gente puder ser, sabe? A gente quer roupas que permitam todos os movimentos que a gente quiser. A gente não quer mais ficar presa, a gente não quer mais ficar limitada, como era no tempo dos espartilhos, como era no tempo daquelas roupas super pesadas e difíceis, que as mulheres não conseguiam nem andar de bicicleta. A gente já avançou, mas a gente ainda tem muito mais pra avançar, na forma como se constrói e como se pensa as roupas para as mulheres. E você vai saber mais sobre isso no meu livro. E esse foi mais um Carla News. E se você curtiu esse noticiário, aproveita e compartilha com as suas amigas. Se você tá ouvindo o podcast, saiba que tem esse conteúdo também em vídeo. Se você tá aqui assistindo o vídeo, saiba que também tem esse conteúdo em podcast. E é isso, gente. Um super beijo e fé nas malucas.